Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Hoje, dia 14 de maio de 2024, este é o canal Filosofia Espírita, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos estudar a mensagem do Espírito André Luiz na obra Nosso Lar, da série André Luiz, né? Mas que a FEB chama de A Vida no Mundo Espiritual. Então, está feito o convite a todos, desde o primeiro vídeo, para que venham conosco estudar essa obra. Hoje, por exemplo, vamos estudar uma mensagem tradicional aí da literatura espírita, uma das mais belas mensagens que temos aí na literatura, né, de vertente espírita. Vocês vão ver na hora que a gente começar a estudar ela, que ela trata aí de maneira poética e tem algumas partes do texto que relembram até a questão teatral, né? Uma espécie de ensaio shakespeariano. Trouxe meu café, que não pode faltar. Então, uma noite chuvosa aqui na Praia Grande. Então, nós vamos iniciar, né, a mensagem do Espírito André Luiz na obra Nosso Lar. E vamos seguir fazendo os comentários. Então começa assim: mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Então o Espírito André Luiz já começa nesse texto, né, colocando alguns trechos que nos remetem, né, a algumas reflexões. Por exemplo, a vida não cessa, né? Estamos vivos aqui, estamos existindo no plano carnal, e assim que ocorrer a nossa desagregação celular, a morte biológica e o consequente desencarne, né, que são coisas diferentes, né? Morrer é simples, né? Esgotamento dos órgãos, uma questão traumática, é uma doença que afeta, né, o funcionamento do organismo, provoca a morte biológica. Mas o desencarne não é tão simples quanto, né, essa ruptura biológica aí que acontece, que a gente chama de morte, né? Ou seria uma passagem. Então a vida não cessa, ela se prolonga além do túmulo. A vida é fonte eterna, então a vida é um dos elementos primordiais aí da criação de Deus. Então, está presente dentro da reencarnação, né, quando estamos aqui habitando o corpo, animando um corpo, e quando nós o perdemos, né, esse corpo biológico. É uma fonte eterna, não acaba mais. Ok? E a morte é o jogo escuro das ilusões. Então, ele compara aqui a morte a um jogo, né? Qual peças, né, nós temos para atravessar esse portal e jogar esse jogo? Porque nós vamos ver, né, na sequência aí dos estudos, né, o espírito muitas vezes ele vai enfrentar algumas dificuldades, né, algumas perturbações, diferença de tempo e espaço, né, que alguns filósofos chegaram a tratar disso, né. Não sei se aconteceu já com vocês, né, muitas vezes quando dormimos, né, de tarde ou mesmo à noite, às vezes acordamos meio não sabendo que horas são, né? A noção de espaço e tempo parece que está diferente. Deve acontecer mais ou menos isso quando ocorre lá a morte e a desencarnação. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então ele diz aqui que o grande rio tem seu trajeto, a existência, né, de cada um, antes do mar imenso, que é a vida eterna, né, a vida no plano espiritual. Copiando a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados, né? Cada um tem a sua existência, etapas diversas de facilidades, de dificuldades. Também recebe afluentes de conhecimentos
né, que muitas vezes vem com um acréscimo de misericórdia. Aqui e ali, avoluma-se em expressão, né? A ideia é que o espírito se fortaleça, né, durante essa caminhada, e purifica-se em qualidade, e vai eliminando as vicissitudes, né, e vai se purificando. Aí até que encontra o oceano eterno da sabedoria, né, o reino angelical, por exemplo. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Veja que André Luiz reforça aquilo que eu mencionei no início. Fechar os olhos, né, a cessação, né, do organismo ali na hora da morte é simples, relativamente simples. O problema é se desembaraçar do corpo físico, né? É soltar o liame que nos liga, né, entre corpo espiritual, que é revestido pelo perispírito, e o corpo biológico. E naquela questão do suicídio, né, isso se torna muito mais difícil, não se rompe. E nós temos aí na literatura espírita vários exemplos, né, de alguns espíritos que ficam presos ali no túmulo, né, ou sentem as dores ali da cremação, dependendo do seu estágio materialista também, e por ter violado a lei de destruição, né, que é uma lei do direito natural. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem de ver com as soluções profundas do destino e do ser. Não trocar, né, permutar a roupagem física, né, animar um corpo diferente, não causa transformação no indivíduo, né? Transformação deve ser interna. Aqui é a comparação com o vestuário, né? Não basta tirar essa camiseta, colocar outra e dizer que estou transformado. Transformação é interna. E é justamente nisso que ele toca, né? Que o problema fundamental da iluminação, né, está numa questão de soluções profundas do destino e do ser, né? Veja só, como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Então, a reforma íntima é algo mais difícil, né? Não é de uma hora para outra, né? Às vezes demora muitas reencarnações, mas o trabalho tem que começar a ser feito. Enquanto a troca de veste é relativamente simples, rápido, né? Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Esse trecho cheio de exclamações, né? André Luiz chama a atenção sobre o caminho das almas, né? Misteriosos são os caminhos do coração, né? Cada um conhece a si mesmo, né? Quando inicia esse processo, muitas vezes nós não conhecemos o outro, só Deus, né, que nos conhece. Ele incentiva-nos a percorrer, né, antes de tentar solucionar a equação da vida, né? Muitas coisas não estão na nossa capacidade cognitiva ainda. Cada um tem o seu drama, né, suas provas, suas expiações, ou suas missões duras, né? E conhecer os detalhes desses enfrentamentos é importante no processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples, entre aspas, baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Aqui André Luiz começa, né, com o pano, ou a cortina lá do teatro, né, vai começar a ensaiar, né, algo shakespeariano. É infantil, né, ter essa crença de que baixou o pano, morreu, né, resolvesse todas as questões do infinito. Ainda há um longo caminho de aprendizado. E aí ele vai para aquela poesia, né, aquele parte do texto poético, que é muito conhecido no movimento espírita, né? Todos gostam de se lembrar, comentar, e aqueles que não conhecem ainda vão se encantar com o trecho. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Olha que ele faz uma comparação, né,
que surpreende, né? Muitas vezes nós não temos essa concepção que é colocada aqui. Por exemplo, uma existência é um ato, muito pouco diante da eternidade. Um ato, uma cena, né, de teatro, que é dividido em atos, né? Um corpo, uma roupagem, uma veste, nada mais que isso. Um século, um dia, muito pouco, né? Um serviço, uma experiência. E aí cabe-nos o acúmulo de experiência. Um triunfo, uma aquisição, uma conquista, né? Muitas vezes alguns acham que o triunfo é o ápice, né? O cúmulo da sabedoria. Não, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Uma modificação existencial, eu diria. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Ele faz a pergunta. Veja que ele trabalha com aqueles trechos anteriores. A existência, né, que foi o primeiro, que ele comparou um ato. Depois, quantos atos, né, nós precisamos ainda? Quantos corpos, quantas vestimentas, indumentárias, quantos séculos, que na linguagem aqui é traduzido por um dia, quantos serviços, quantas experiências existenciais, quantos triunfos, quantas aquisições temos que acumular e quantas mortes necessitamos. Morremos muitas vezes, vamos morrer muitas vezes mais, né, ainda. Alguns mais, outros menos. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Veja aqui, né, que ele toca na questão da filosofia, principalmente da filosofia da religião, né, que muitas vezes nos seus dogmas falam de decisões finais, ou vai para o inferno, ou vai para o céu, né, e acabou a história, né, e a posição é definitiva. Será? Né? Vamos pensar direitinho, né, nessa situação, diante de tudo que nós vimos até agora, né? Que o serviço é uma experiência, um triunfo, uma aquisição, um corpo, uma veste, um século, um dia, uma morte, um sopro renovador e uma existência, um ato. Ai, por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Que André Luiz, né, educa de uma maneira, né, disciplinadora, né? Embora, né, tenha todo aí o cuidado, mas aqui ele chama a responsabilidade, né? Porque há muitos cultos em doutrina que sabem passagens, textos, e são analfabetos do espírito, né? Não se modificam, não aplicam as situações. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Esse parágrafo também é muito profundo, né? É preciso muito esforço do homem, né, para começar, passar no vestibular, né, e entrar nessa academia do Evangelho. Tem que estar preparado, né, para aplicar aquelas questões. E esse ingresso não é nada fácil, né? Ele se verifica quase sempre de estranha maneira, né? Ele exige uma moral estranha, né? Ele choca algumas consciências que estão ao redor, né? A própria pessoa às vezes estranha, porque geralmente ela está só, como André Luiz diz, né? Sozinho. É feito isso tudo no anonimato, né? Junto com o mestre. Não tem nada espetaculoso, né, de receber lições em cátedras, em palcos visíveis, né? Muitas vezes isso fica oculto de muitos, e aí vai efetuando o caminho de Damasco de cada um, né? Para relembrar lá a existência de Paulo de Tarso, efetuando um curso difícil, né? Um caminho aí cheio de obstáculos e dificuldades. E ouvindo vastas dissertações, né? Muitas vezes lendo vários livros, várias mensagens, ouvindo, né? Sentindo inspirações que estão todas representadas aqui como dissertações sem palavras articuladas, muitas vezes, né? É uma percepção. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Passa por as várias existências,
pelo estado da erraticidade, né? Quando o espírito está sem o corpo físico. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Então, André Luiz diz que tudo que ele está fazendo aqui, né? Escrever aí, tentar traduzir essas realidades, ainda é só um esforço pobre para mostrar toda a realidade que nós devemos conhecer gradualmente, né? Conforme vamos avançando. Grato, pois, meus amigos, agradece a gente, né? E nos chama de amigos. Manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam. Em primeiro lugar, forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual, e que compreendem conosco que, abre aspas, o espírito sopra onde quer. Então esse parágrafo mais extenso, né? Vamos a ele. Né? Ele diz que se manifesta no anonimato, em obediência aí à caridade fraternal, aquela questão lá no Humberto de Campos, né? Quando publicou os livros lá, onde ditou os livros para o Chico, que teve o processo lá de direito autoral pela família dele, Chico teve que se defender, né? E aí o magistrado lá deu uma sentença favorável ao Chico, dizendo que a lei humana se aplica aos encarnados, né? E como o autor era espiritual, não teria ali a questão do direito autoral ali. Mas por precaução, né, Emmanuel aí intencionou que André Luiz usasse esse pseudônimo de André Luiz, né, e não mostrasse a verdadeira identidade, né, que poderia aí trazer algumas dificuldades e transtornos dentro da vida material, né, com processos, né, dúvidas que acontecem muito, né, aqui na existência humana. Então a existência humana apresenta uma maioria de vasos frágeis, né, ele fala, que às vezes não são capazes de suportar algumas informações, né, aquela ideia, né, da xícara de café ou do copo grande de café, né, conforme você se aproxima das pessoas, você não sabe muitas vezes a estatura, né, de pessoas, de alguns espíritos que nos ditam livros. Então, se você se aproximar com uma xícara desse tamanho, você vai absorver, né, vão encher do tamanho do seu recipiente. E se aproximar com um recipiente maior, vai receber muito mais informação, né? Nicodemos, lá quando chegou para conversar com Jesus Cristo, Nicodemos foi com uma xícara desse tamanho, Jesus transbordou informação, né? Conhecimento, sabedoria do mundo espiritual e das coisas terrenas que Nicodemos não foi capaz de suportar, embora, né, uma das grandes autoridades aí da tradição judaica. Seguindo, né, diz ele que não interessa, né, nesse momento, nada mais do que a experiência profunda com os valores coletivos. Diz que não vai atormentar ninguém com a ideia da eternidade, né, violentar consciências, cada um no seu estágio evolutivo, aguardando que os vasos se fortaleçam, né? Muitos ainda precisam passar por algumas experiências para que comecem a perceber, né, algumas situações e comecem a entrar no que a gente falou lá em cima, na academia do Evangelho, né? Seguindo, vai falar sobre algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso de muitos de nós que gostamos de estudar, gostamos de nos informar, né, sobre a literatura espírita, para que tenha uma tranquilidade, né, no seu caminho espiritual, na sua senda de realização espiritual. E diz ali, né, entre aspas, que o espírito sopra onde quer, né? É uma das faculdades do espírito, né? Está em vários lugares ao mesmo tempo, né? O espírito tem várias faculdades, né? Inteligência, racionalidade, ubiquidade, né? Livre-arbítrio. E essa é mais uma delas, né? A de estar onde quiser, né? Dependendo do seu estágio evolutivo. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão.
Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito no santuário do coração. Sobre esse trecho, né, nos chama de amigos, agradece-nos a atenção, né, diz que já é o momento de calar no papel, né, e de fato a narrativa, recolhendo seu silêncio de simpatia e de gratidão. Várias vezes ele nos agradece, né, a atenção, também fortalece o laço de simpatia, né, que o leitor estabelece sempre ali com o autor de alguma obra. Atração e reconhecimento, se atrai a nós, reconhece a importância, né, de algumas informações para nós, dedica-nos amor, júbilo, que mora na nossa alma, e falou que vai guardar semelhantes valores consigo mesmo, né, a nosso respeito, dentro do coração. E termina que o Senhor nos abençoe. Pede a bênção aí de Deus. E assina André Luiz. Então essa é a mensagem de André Luiz, depois do prefácio de Emmanuel, denominado Novo Amigo, né? Novo Amigo. No próximo vídeo, nós vamos entrar aí no capítulo 1, nas zonas inferiores, que é uma página, é um capítulo difícil, né? Que André Luiz vai se colocar ali numa situação bastante dificultosa, né? Na zona inferior. Muitos conhecem lá a questão do umbral. E ele vai nos trazer algumas informações, alertas importantes a respeito disso, para que não aconteça isso conosco, né? Para que nós nos preparemos e que não sejamos surpreendidos após a desencarnação. Dessa forma, né, vamos encerrando. Eu agradeço aí pela presença de todos. O canal é novo, né? É importante o incentivo de quem assiste, se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, comentando, se possível estudando conosco, para que cada um de nós, né, possamos aprender aí um pouco mais de tudo que nos é transmitido, nos é passado para a nossa melhoria espiritual. Ok? Muito boa noite a todos e até o nosso próximo vídeo.